Tudo bem? Talvez o que eu vou falar aqui seja duro para você escutar, ou talvez você nunca tenha ouvido falar na sua vida, da sua história. Eu quero falar sobre o que Paulo pregou no livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1, onde ele disse assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O que é rudimento? Rudimento é aquilo que se encontra em estado primitivo. Ou seja, Jesus de Nazaré, na sua carne, cumprindo a lei e vivendo um estado primitivo para cumprir o primeiro pacto. Paulo aconselhou aos hebreus para deixarem essa doutrina. Mas que doutrina? Doutrina que era pregado arrependimento, doutrina que era pregado batismo, doutrina que os apóstolos usavam imposição das mãos, que os apóstolos pregavam a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, o apóstolo São Paulo aconselhou aos hebreus a deixarem essas coisas e a avançarem para um crescimento espiritual, para uma maturidade espiritual. E disse assim: prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Paulo diz que todas essas coisas já estavam mortas na obra da cruz e não havia mais necessidade de fazê-las. Está escrito no 6,4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha pública ou ao vitupério. Muito bem, Paulo estava pregando para aqueles que recaíram. Quem recaiu foi os judeus, porque os judeus não conseguiram cumprir a lei e quando receberam o Espírito Santo, recaíram voltando à lei. Aqui Paulo não está escrevendo para os gentios. Isso aqui não é para os romanos, isso aqui não é para ninguém das nações. Isso aqui é unicamente para uma nação dos judeus que estavam dentro de Jerusalém e onde estavam as tribos habitadas. Está escrito aqui, veja bem, esse afastamento dos judeus do evangelho da época que Paulo pregava causava um tumulto muito grande na vida dos pregadores cristãos como Paulo, porque o templo estava de pé e eles tinham o templo como um ícone, então era muito difícil para eles. E Paulo recomendou para eles e falou no livro de Gálatas 5, e disse: olhe, se vocês novamente voltarem a se circuncidar, vocês estão separados de Cristo. Interessante. Paulo estava pregando isso para os Gálatas e o brasileiro hoje pode fazer tudo, não é? Pode observar toda a lei, pode cumprir toda a lei e na mentalidade dele, ele acha que Jesus Cristo está na vida dele, porque ele tem uma casa nova, porque ele tem uma moto nova, porque ele tem dinheiro no bolso, porque ele tem uma família bonita, ele acha que Jesus Cristo está na vida dele. Mas, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa.
Isso que você está pensando aí não é bíblico. E outra coisa, você criou para você um Deus diferente, uma doutrina diferente. É só na sua mente. Paulo disse que quem tenta se justificar porque batizou nas águas, porque paga dízimo, porque participa de ceia, porque está dentro de uma igreja com os seus irmãos, dando glória, falando língua. Paulo disse que quem tenta se justificar por essas coisas aí, não tem Jesus Cristo na sua vida. Tem apenas um segmento doutrinário de usos e costumes de leis humanas. Eu peço que você deixe o seu like, nos ajude a divulgar. Quando você deixa o seu like, quando você curte, o YouTube envia para você novamente. Se você não curte e não ativa o sininho, o YouTube não mandará para você. Tenha uma ótima noite.